vocês. Hoje a nossa ministração vai ser sobre o maior missionário que a igreja cristã conheceu, o apóstolo Paulo, que teve a sua vida impactada, totalmente transformada depois do encontro com Jesus, lá na estrada de Damasco. E ele prontamente ouviu o chamado do Senhor e foi pregar o evangelho aos gentios. Que esse cântico possa ser um cântico de entrega minha e sua ao nosso Senhor. Nós estamos vivendo o tempo da última colheita, que sejamos nós, os missionários, os apóstolos Paulo de hoje. Amém. Não podia imaginar
Senhor Deus, o Senhor pergunta na tua palavra: quem enviarei? Quem irá por nós? E que possamos responder como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os que estão me vendo e ouvindo neste momento. Que o Senhor possa estar abençoando tremendamente a sua vida, a sua casa, a sua família, e que o Senhor possa estar abrindo o seu entendimento para que você possa entender as maravilhas contidas na palavra de Deus. Separamos esse dia, esse momento, para estarmos ministrando, sendo ministrados e aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor nos quer ensinar. Terminamos uma série de vídeos a respeito da igreja de Corinto, dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, das suas dúvidas. E Paulo tratou dessas coisas, dessas questões, nas suas 2 cartas que ele escreveu à igreja de Corinto. Te aconselho, se você ainda não ouviu, se ainda não viu, que ouça, que veja, né? Que compartilhe esses vídeos que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, né? Que o Senhor possa abençoá-lo tremendamente, a você, sua família, seus amigos. Nós vamos começar hoje uma série de estudos a respeito de uma outra igreja que na realidade não é uma igreja. São várias igrejas que estão situadas numa determinada região, a região da Galácia, né? Que hoje é a atual Turquia. A região da Galácia hoje corresponde à atual Turquia. A Turquia é um berço do cristianismo, é onde foram fundadas as primeiras igrejas do primeiro século e estão ali na Turquia, na Ásia Menor. Então nós temos uma grande parte histórica aqui no livro de Gálatas, né? Nós vamos começar falando a respeito da vida do apóstolo Paulo, da conversão do apóstolo Paulo. E nós vemos que essa conversão ocorre no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E nós hoje vamos juntar um pouco de Atos com um pouco de Gálatas, porque o capítulo 1 e 2 de Gálatas são capítulos que são históricos, né, e que tem muita correspondência no livro de Atos. Nós vamos estudar, né, nessa carta aos Gálatas, antes de entrar aqui nessa parte da conversão de Paulo, nós vamos estudar aqui vários temas importantes que serão ministrados por outros professores, né, convidados, pessoas capacitadas que estarão ministrando esses temas com vocês no decorrer, né, do estudo de Gálatas. Nós temos aqui, por exemplo, um tema importantíssimo que, aliás, é o tema principal do livro de Gálatas, a lei e a graça. O contraste entre a lei de Moisés e a graça oferecida por Jesus Cristo. Então, esse é um dos temas, né, que será ministrado pelo nosso evangelista Filipe. Nós temos um outro tema muito importante inserido dentro do contexto do livro de Gálatas, que é o princípio da semeadura, que vai ser ministrado pelo nosso querido irmão, com o chamado ministerial de Deus para o ensino, Tiago. Nós temos também
É um tema importantíssimo que é falado e pregado nas igrejas constantemente, que é o fruto do Espírito e as obras da carne, que será ministrado pelo nosso irmão Zarnardo com muita propriedade também. E temos a liberdade cristã, que é um dos temas aqui do livro de Gálatas, a liberdade que Deus permitiu aos gentios, né, no evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, versus a libertinagem. Muitos estavam entendendo que essa liberdade, né, alcançada em Cristo Jesus, poderia deixá-los fazer aquilo que eles quisessem, e Paulo fala, não é bem assim, né? Não vamos deixar que essa liberdade dê ocasião à carne. E quem vai ministrar esse tema é a nossa conhecida irmã Carla, que tem ministrado devocionais tremendas para nós. Então, temos dentro do próprio livro de Gálatas muitas mensagens importantes, né, que serão ministradas juntamente com a visão panorâmica que eu vou dar para vocês, né, do livro de Gálatas. Então vamos lá. Paulo se converteu na estrada de Damasco, isso é conhecido por todos nós, né? E em Damasco, Paulo quis começar a pregar o evangelho, mas ele teve que sair de Damasco. E ele diz aqui no versículo 23 do capítulo 9, ele estava em Damasco ainda, né? Vou ler o versículo 22 para vocês entenderem. Logo depois da conversão dele, logo depois que Ananias foi enviado para poder orar sobre Paulo, para que ele recuperasse a visão, né? Paulo ainda continua ali em Damasco, e vamos ver o que diz aqui o versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Por que confundiu os judeus? Porque ele foi com uma missão para Damasco, matar os cristãos. Agora ele chega em Damasco falando que ele tinha se convertido, que agora ele queria estar junto com os cristãos, e aí ele trazia muita confusão. Nesse período, a cabeça de Paulo também deve ter dado um bug daqueles enormes, né? Paulo ficou sem entender muita coisa que estava acontecendo com ele, e aí, lá em Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, ele fala o seguinte: decorridos 3 anos, subi a Jerusalém para me avistar com Pedro, permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja, aqui Paulo fala que passado 3 anos após a conversão dele, ele subiu a Jerusalém, né? E aí ele lá falou que não teve com nenhum discípulo, a não ser com Pedro e com Tiago, não o apóstolo, mas o Tiago, o irmão do Senhor. O que escreveu a carta, né? A carta que nós temos registrada aqui no livro aqui no Novo Testamento, a carta de Tiago, foi escrita por Tiago, o meio-irmão de Jesus, né? Porque o Tiago apóstolo já tinha morrido. Bom, então ele fala que estava em Damasco. No versículo 23, voltando lá em Atos capítulo 9, no versículo 23 ele fala: decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram no cesto de noite, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Presta atenção. Eu li para vocês que esses decorridos muitos dias aqui de Atos, capítulo 9, versículo 23, Paulo fala aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículo 18, que foram 3 anos. Aonde Paulo foi parar esses 3 anos? Ele saiu de Damasco, ficou 3 anos fora de Damasco, depois ele volta a relatar os fatos, ele não, Lucas, né? Porque Lucas que escreveu o livro de Atos,
volta a relatar os fatos a partir da cidade de Damasco, com Paulo novamente lá. Aonde Paulo estava? Muitos anos decorridos, ou nesses 3 anos que ele fala aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Ele mesmo responde no versículo 17 do capítulo 1 de Gálatas. Olha, nem subi para Jerusalém, nem para os que eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos então 3 anos, é que eu fui para Jerusalém. Ou seja, ele estava em Damasco, saiu de Damasco, foi para o deserto da Arábia, ficou lá 3 anos, voltou para Damasco e dali então ele partiu para Jerusalém, porque já em Damasco as pessoas já queriam apedrejar Paulo, queriam fazer com Paulo o que ele estava fazendo com os cristãos antes da sua conversão. E aí Paulo então foi a Jerusalém, e lá ele disse que ele se encontrou com Pedro e com o Tiago, o meu irmão do Senhor. Então nós vemos aqui que Paulo, nesses 3 anos de reclusão, Paulo estava reprogramando a sua mente, né? Aquela pessoa que tinha crescido com o judaísmo na cabeça, aquela pessoa que era, como ele fala aqui no capítulo 1, ele era, se avantajava muitos, né? Na idade dele, ele era fariseu dos fariseus, ele fala isso no próprio livro de Atos dos Apóstolos, da tribo de Benjamim, né? Ele estava muito à frente na idade deles com relação ao judaísmo, ele extremamente zeloso das tradições dos pais dele, é o que está escrito aqui no versículo 14 do capítulo 1 de Gálatas. Então, Paulo cresceu com essa convicção de que o judaísmo era o caminho certo para se chegar a Deus, que não existia outro caminho, e quando Jesus veio trazendo para o mundo a salvação através dele, falando para o mundo que ele era o único caminho, Paulo então se levantou contra todos os cristãos. Ele só não matou Jesus porque ele não estava talvez lá no contexto com autoridade para matar, mas na realidade o que ele estava querendo fazer era uma grande perseguição aos cristãos. Então você imagina uma pessoa que cresce com todo esse tipo de convicção no seu coração, mudar isso da noite para o dia, como foi com Paulo, porque Jesus apareceu para ele de repente na estrada de Damasco. Paulo, por que você está me perseguindo? E ele, quem és tu? E Jesus fala para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo teve que se reprogramar para poder entender o que estava acontecendo e quem era esse Jesus a quem ele estava perseguindo. Então ele passou 3 anos ali no deserto da Arábia, né, meditando, conferindo, ele conferia lá nos escritos, né, do Antigo Testamento, todas as profecias que falavam a respeito do Messias. E ele chegou à conclusão então que Jesus era o Messias. Então, quando ele pegava as profecias que estavam, né, profetizadas no livro de Salmos, tudo a respeito do Messias, e que ele colocava Jesus nessas profecias, Jesus se encaixou 100% em todas as profecias que foram proclamadas pelos profetas lá no Antigo Testamento. Então, Paulo teve que reprogramar, é como se fosse um computador, tivesse que resetar tudo da sua mente e começar do zero a poder inserir os novos dados, né? Falando na nossa linguagem tecnológica de hoje, mas seria mais ou menos isso, ele teve que se reprogramar para poder, então, pregar o Evangelho com maior segurança e convicção. Isso demonstra, queridos, que quando nós nos convertemos, nós precisamos saber realmente em quem nós estamos crendo e a quem nós queremos pregar o Evangelho. A gente precisa aprender de Jesus para falar de Jesus. Precisamos entender
todo o conceito bíblico da salvação para podermos falar da salvação. E foi o que Paulo fez. Foi para Damasco, saiu de Damasco, ficou 3 anos no deserto, se reprogramou. Agora ele voltou para Damasco. Lá em Damasco ele falou mais ousadamente a respeito de Jesus. E aí os judeus que moravam em Damasco, que queriam apedrejar Paulo, colocaram Paulo no cesto e desceu Paulo, então, pelas muralhas de Damasco. E vamos ver o que aconteceu com Paulo depois disso. Ele foi para Jerusalém. Nesse momento que desceram ele no cesto, né? Nós vimos lá no capítulo 9, versículo 25, no finalzinho diz assim: colocando no cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado em Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. Todos, porém, tinham medo dele, não acreditando que ele tivesse se convertido, que ele também fosse um discípulo, né? Mas teve um homem que acreditou em Paulo, Barnabé. Nós falamos sobre ele na semana passada. Esse homem pegou Paulo e levou Paulo aos apóstolos. E os apóstolos ouviram a Paulo e tudo, né? Alguns deles, Paulo aqui diz, se esse encontro foi esse que está aqui no capítulo 1, versículo 18, ele falou que ele se encontrou apenas com Pedro e com Tiago. Mas, de qualquer forma, ele passou a visão que ele teve de Jesus e qual era a missão dele, qual era o ministério dele. O ministério dele era pregar o evangelho aos gentios. Assim como aos discípulos, aos apóstolos de Jesus, estava destinada uma missão, pregar o evangelho aos judeus, para Paulo estava pregar o evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, ou seja, nós. Então, se hoje nós recebemos o evangelho, agradecemos ao ministério que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. E Paulo começou a falar ousadamente lá em Jerusalém, mas 3 anos, gente, não foram esquecidos dessa forma pelas pessoas de Jerusalém. Eles conheceram um Paulo que saiu de Jerusalém com uma missão, matar os cristãos. Agora, 3 anos depois, eles estão vendo um Paulo dizendo que era um cristão e que era um discípulo e que era convertido. Estavam tremendamente desconfiados de Paulo, né? E quiseram até matar a Paulo. Então, procuravam tirar a vida de Paulo, como diz aqui no versículo 29 do capítulo 9 do livro de Atos, né? Então, tendo, porém, isto, chegando ao conhecimento dos irmãos, que eles queriam tirar a vida de Paulo, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, os irmãos que acreditaram, que conversaram com Paulo, que entenderam que Paulo agora não era um perseguidor da igreja, mas que agora ele era um discípulo de Jesus, com medo de tirarem a vida do apóstolo Paulo, então enviaram Paulo para Tarso. O que era Tarso? Tarso era a cidade onde Paulo tinha nascido, por isso ele é chamado Paulo de Tarso, que ficava na região da Turquia, próxima à região da Galácia, né, que nós vamos falar hoje, porque tudo ali é Turquia, né? Tudo ali é Turquia. Paulo, então nós entendemos que Paulo era um turco, né? Nasceu na região que hoje era Turquia. Bom, enviaram Paulo para Tarso e esqueceram de Paulo lá. E o livro de Atos continua, capítulo 10 e lá no capítulo 11. Lá no finalzinho do capítulo 11, alguém se lembra de Paulo. O que aconteceu então? O capítulo 10 fala da expansão da igreja, que a igreja estava crescendo, que a igreja estava a todo vapor. Fala da experiência de Pedro, né, com Cornélio, aquela história toda. Quando chega no capítulo 11, no finalzinho do 11, os discípulos em Jerusalém resolvem mandar Barnabé ver a igreja de Antioquia, lá na Síria, porque eles ouviram dizer que haviam gregos se convertendo, gentios se convertendo, e precisava de uma liderança.
e mandaram então Barnabé. Chegando lá, Barnabé se lembrou, poxa, Paulo poderia estar aqui me ajudando. Vou ver como é que Paulo está. E olha o que aconteceu. No versículo 25 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, que ainda não tinha seu nome mudado para Paulo. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram na cidade de Antioquia, naquela igreja, e ensinaram a numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, Paulo, ainda não era Paulo, era Saulo, né? Saulo era o nome hebraico dele. Quando ele foi enviado na sua primeira viagem missionária, ele mudou o seu nome para o seu nome gentílico, ou seja, o seu nome romano. Afinal de contas, Paulo era um cidadão romano também. Então, ele mudou de Saulo para Paulo. Ele estava indo pregar o evangelho aos gentios. E ele usou o nome dele, então, romano. Então, nós vimos que Barnabé, 14 anos depois, lembrou-se de Paulo, de Saulo. Lá em Tarso, foi buscar a Saulo e levou para Antioquia. E Saulo ficou com ele aproximadamente um ano ali aprendendo de Barnabé. Barnabé foi o grande discipulador de Paulo. Barnabé investiu na vida de Paulo, né? Bom, isso está no capítulo 11, finalzinho do 11. E a igreja, então, sede onde Paulo e Barnabé eram membros, era a igreja de Antioquia da Síria. E ali, né, as coisas foram acontecendo. Nesse meio tempo, houve uma profecia de que havia uma grande fome por todo o mundo. E nesse momento, então, onde teve essa profecia, a igreja de Antioquia recolheu alimentos para que fosse levado à igreja de Jerusalém. E o que eu acho interessante, porque Saulo e Barnabé chegam em Jerusalém levando todas essas ofertas de alimentos para a igreja de Jerusalém. E chegando lá, no decorrer dos acontecimentos, em Atos capítulo 12 já, a gente vê que Saulo e Barnabé estavam em Jerusalém quando Tiago foi preso e foi morto ao fio de espada por Herodes. Então, Paulo já teve o primeiro impacto ali da morte de um apóstolo direto de Jesus, Tiago. Então, ele viu todas essas coisas acontecendo no período que ele foi levar esta oferta, esses alimentos, para suprir a necessidade, então, da igreja de Jerusalém. Antes dele começar a primeira viagem missionária dele, antes de qualquer coisa, ele ainda era Saulo. Voltando, então, nesse momento para Antioquia com Barnabé, depois de terem cumprido essa missão, né, ele... Chegando em Antioquia, os líderes de Antioquia impuseram as mãos sobre Barnabé e sobre Saulo e falaram assim: agora nós estamos enviando vocês aos gentios. Nós estamos abençoando a vida de vocês agora, para que vocês possam ir e pregar o evangelho aos gentios. E aí Paulo começa a sua primeira viagem missionária. O evangelho, então, saindo de Jerusalém, saindo da Judéia e chegando agora aos confins da terra. Então, Saulo e Barnabé saem, então, de Antioquia e passam agora pelas regiões da Galácia. Antes de chegar na Galácia, eles param ali na ilha de Chipre, pregam o evangelho ali, e dali eles, então, desembarcam, né? Eles estavam de navio e desembarcam, então, na região da Galácia, fundando as igrejas dessa região. Então,
a carta aos Gálatas não é escrita para uma única igreja, mas para todas as igrejas que faziam parte da região da Galácia. E é o que nós vamos falar sobre ela agora. Nesse momento da história da vida desse grande personagem, o apóstolo Paulo teve seu nome então mudado de Saulo para Paulo. Saulo, seu nome hebraico, Paulo, o seu nome romano. E aí eles começam a pregar o evangelho em toda aquela região ali da Galácia, fundando as igrejas da Galácia, né? Começam com a Pisídia, depois eles passam por Icônio, Listra, onde morava o jovem Timóteo, Derbe, voltaram por essa mesma região, confirmando as igrejas, até voltar então para Antioquia, que era a igreja sede de Paulo. Quando eu falo Pisídia aqui, gente, eu estou falando da Antioquia de Pisídia. Para não confundir vocês, eu falei Pisídia só, mas o nome da cidade era Antioquia também. Mas não era a mesma Antioquia onde Paulo era membro, onde Paulo vivia, onde estava localizada a residência de Paulo e de Barnabé, né? Então, quando eu me referir à Antioquia da Pisídia, eu vou falar só Pisídia para vocês não confundirem as cidades, né? Então, Paulo passa pela Pisídia e vai para Icônio. Quando Paulo chega em Icônio, é interessante, gente, que toda viagem que Paulo fazia em cada cidade que ele entrava para pregar o evangelho, o primeiro lugar que Paulo ia era uma sinagoga de judeus. Ele pregava primeiro para os judeus e depois pregava para os gentios. Então, Paulo chegou em Antioquia, pregou o evangelho, os judeus ouviram, foram embora, os gentios chegaram para ele: olha, fica aqui até o próximo sábado e fala mais para a gente, que nós queremos te ouvir. Na próxima semana estava cheia a cidade lá, e as pessoas estavam lá concorrendo, os judeus que tinham rejeição ao evangelho, porque eles não conseguiam aceitar um Salvador, né? Que não fosse aquilo que eles achavam que era, que Jesus não estava nos planos dos judeus, né? E nem do judaísmo. Então, eles, movidos de inveja, né, começaram a colocar a multidão contra Paulo, querer apedrejar Paulo. Paulo saiu e foi para Icônio. Em Icônio aconteceu a mesma coisa, e aí foram se juntando os judeus da Pisídia, se juntaram com os judeus de Icônio, que eram contra a pregação de Paulo, e foram para Listra. Chegando em Listra, Paulo começou a pregar o evangelho da mesma forma para os judeus, e quando esses judeus chegaram e começaram a estimular, a incentivar, né, a morte de Paulo, o apedrejamento de Paulo, e incitou a multidão a isso, falando que eles estavam pregando um evangelho herético fora do judaísmo, que o judaísmo não falava nada desse Jesus e assim por diante. Eles pegaram em pedras e apedrejaram Paulo, deixando Paulo como se fosse morto, arrastaram Paulo para fora da cidade. Só que por divina providência, Paulo não morreu. E pelo que eu vejo, no dia seguinte ele já estava levantando e indo para outra cidade pregar o evangelho. Ele não ficou nem com ferimentos graves, porque ele saiu de Listra e foi para Derbe no dia seguinte. Os discípulos rodearam Paulo ali, pegaram Paulo, levaram Paulo, e no dia seguinte Paulo já estava pregando na cidade de Derbe. Fazendo só uma observação, o jovem Timóteo, né, provavelmente um adolescente, ele era bem jovem, ele viu toda essa cena do apedrejamento de Paulo. Bom, em Derbe ele pregou o evangelho, voltou então confirmando as igrejas ali da região da Galácia. Voltou então por Listra, por Icônio, pela Pisídia, foi para Perge, pregou o evangelho em Perge, que era uma outra cidade. De lá eles pegaram o navio e voltaram para Antioquia. O que aconteceu nesse meio tempo, gente? Aconteceu uma coisa extremamente interessante.
Por quê? Porque quando Paulo chegou em Antioquia, ele deve ter recebido notícias de que os judeus dessas cidades, ou então cristãos judeus convertidos, né, estavam querendo seduzir aos gentios. Mas como eles queriam fazer isso? Eles falaram que a salvação pela fé única e exclusivamente em Jesus Cristo não era o suficiente, que eles precisavam se circuncidar. Isso é chamado de cristão judaizante, aquele cristão que quer trazer o judaísmo e todas as cargas do judaísmo para dentro do cristianismo. Existem igrejas hoje que são igrejas cristãs judaizantes, trazendo um peso, uma carga desnecessária para nós gentios. Então querem fazer as festas dos judeus, mas não tem nada, não tem vínculo nenhum com o judeu, né? Querem guardar o sábado, as luas novas, as festas, não comer isso, não come aquilo, né? E traz confusão no meio do povo de Deus. Os incautos, os novos na fé, são carregados, aqueles que não têm convicção de fé também são levados por heresias como essa. E tem muita gente antiga na caminhada cristã, mas sem convicção nenhuma do que crê e que segue, então, esse tipo de pensamento judaizante. E o que os judeus, então, convertidos, pregavam depois que Paulo saiu? Olha, vocês precisam se circuncidar, porque se não circuncidar, nada disso vai adiantar para a salvação de vocês. Crer em Jesus não é suficiente. E quando Paulo chega em Antioquia, a mesma coisa está acontecendo em Antioquia. Então, eu estou entendendo que essa carta de Paulo aos Gálatas foi escrita nesse momento, no ano 49, ou em torno disso, depois de Cristo. Mas existem pessoas, estudiosos, que entendem que essa carta foi escrita entre o ano 53 e 55 depois de Cristo. Eu particularmente creio que a carta aos Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu às igrejas. Então é a primeira de todas as cartas. Foi escrita logo depois da sua primeira viagem missionária, onde ele fundou as igrejas da região da Galácia e começou a entrar então um outro evangelho que não era o evangelho que tinha sido pregado por Paulo. Então Paulo escreveu essa carta aos Gálatas. E por que eu acho que foi no ano 49 depois de Cristo? Porque no ano 49 acontece o tal do concílio que está descrito em Atos capítulo 15, que era exatamente para resolver esse problema. E Paulo não citou diretamente a decisão desse concílio. Paulo e Barnabé pediram um concílio na igreja de Jerusalém, os apóstolos se reuniram, ouviram Paulo e Barnabé e decidiram não colocar nenhuma carga, nenhum tipo de peso maior sobre a igreja, a não ser, né, fugir da idolatria, da prostituição, da carne de animais sufocados e do sangue desses mesmos animais. Então, assim, a igreja de Jerusalém e os apóstolos fizeram uma decisão bem convincente de que Paulo e Barnabé tinham sido destinados a pregar o evangelho aos gentios, sem colocar nenhum peso de nada do judaísmo. É por isso que eu fico meio que indignada quando cristãos resolvem começar a querer guardar as coisas do judaísmo, pertencer a uma igreja, você entendeu, com tradições judaicas. Isso não é para nós, gentios. Nós somos cristãos que fomos gerados com uma liberdade, foi o que o apóstolo Paulo falou. Somos livres. O que vai determinar a nossa conduta agora é a nossa fé em Cristo Jesus, que vai nos ministrar aquilo que podemos e aquilo que não podemos fazer. É o que vai direcionar a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então eu fico indignada quando o cristão, seja ele novo na fé, seja ele antigo na fé, seja ele um cristão que pensa que se converteu, mas que não se converteu, quando se é levado por pensamentos judaizantes.
Então, que possamos ter em mente sempre isso. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não tem nada que possa me fazer pensar diferente disso. Nenhuma carta de Paulo nos dá base para isso. Se fosse assim, nós teríamos que rasgar todos os escritos de Paulo, né? Paulo, então, denominado apóstolo dos gentios, sem peso e sem carga nenhuma aos gentios. E Paulo ficou muito indignado, porque os cristãos estavam desprezando a palavra de Paulo. Esses cristãos novos, da primeira viagem de Paulo, essas igrejas recém-fundadas, estavam desprezando aquilo que Paulo tinha pregado em detrimento de um outro evangelho que estava sendo ministrado para eles. E Paulo mostra essa indignação toda no capítulo 1 do Gálatas, no versículo 6. Admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí ele fala algo muito sério, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além daquilo que vocês receberam e daquilo que vos tenho pregado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que vocês receberam, seja anátema. Então, meus queridos, vamos prestar atenção no que está na palavra de Deus. Não vamos dar ouvidos a histórias, né, de pessoas que se dizem cristãs e que são judaizantes, querendo obrigar a você ou a mim a viver uma vida segundo a tradição do judaísmo. Somos gratos a Deus pelo povo judeu, somos gratos a Deus pelo judaísmo porque viemos dele, mas nós não compactuamos com as tradições do judaísmo. Isso não é para nós, isso é para os judeus. E aí ele começa então a defender a autoridade dele. Ele falou assim: eu não recebi meu evangelho de homem nenhum, não. A minha missão não foi ninguém que me deu, não. Foi o próprio Senhor Jesus, não foi homem nenhum. Assim como os 12 apóstolos foram chamados pelo próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus apareceu para mim quando eu estava na estrada de Damasco. E foi ele que me comissionou. Foi ele que me mandou pregar o evangelho aos gentios. E é por isso que eu estou pregando. E esse evangelho que eu prego na autoridade que me foi concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 14, ele fala aquilo que eu já comentei com vocês. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu me avantajava a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem demora nenhuma. Eu não consultei a homem nenhum, eu não vim a Jerusalém, aliás, eu não fui a Jerusalém perguntar a Pedro, perguntar a João, a Tiago, se eu podia. Não, eu comecei a pregar. A única coisa que eu fiz foi me separar durante 3 anos, para poder reprogramar a minha mente, para poder pregar o evangelho, né? E foi o que ele fez. Eu não subi a Jerusalém para aqueles que já eram apóstolos antes de mim, mas eu fui para as regiões da Arábia. Fiquei lá 3 anos e voltei novamente para Damasco, e logo depois é que eu subi novamente para Jerusalém. Aí sim, com a autoridade de quem havia se convertido, entendido o plano de Deus, entendido o porquê que Jesus Cristo tinha vindo a este mundo, entendido porque ele era o Messias prometido no Antigo Testamento, e com essa autoridade então ele começou a pregar o evangelho. E foi o que ele falou aqui no versículo 18. Decorridos 3 anos, então eu subi a Jerusalém para me avistar com Pedro,
Permaneci com ele 15 dias e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Depois disso, eu fui para a região da Síria e da Cilícia, ou seja, a Cilícia era a região onde ficava a cidade de Tarso, né? Ele ficou lá, né? Durante 14 anos, ele ficou lá. Depois que ele se avistou aqui com Pedro e com Tiago, né? Depois de 3 anos de convertido que ele passou lá na Arábia, ele então foi para a região da Cilícia, que é onde ficava a cidade de Tarso, né? Aí ele continua. No capítulo 2, 14 anos depois, eu subi outra vez para Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo eu não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava com a gente, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Eu entendo que essa ocasião aqui, né, analisando Atos, analisando aqui os Gálatas, entendendo que essa carta foi escrita antes do capítulo 15 de Atos, então antes daquele concílio lá de Jerusalém, eu entendo que essa ocasião, né, eu não sei se Paulo foi outras vezes a Jerusalém, mas que está relatada lá em Atos foi essa, então estou entendendo que possa ter sido essa. Que essa ocasião foi aquela que eles foram levar as ofertas de alimentos. Ele ainda era Saulo, né? E foi levar lá em Jerusalém, lá ele viu a prisão e a morte de Tiago pelo rei Herodes e voltou então para Antioquia e de lá ele partiu para a sua primeira viagem missionária. Então eu entendo que foi nesse momento, esses 14 anos depois, que ele teve com Barnabé e levou também a Tito, que era um grego, muito provavelmente convertido, ali na igreja de Antioquia. E ele falou assim, olha, nem mesmo Tito foi constrangido a se circuncidar. Os líderes da igreja, aqueles que já eram colunas da igreja, como Pedro e João, né, não nos obrigaram a nada, não obrigou a Tito a se circuncidar. Então, estou entendendo que o evangelho que temos pregado é o evangelho livre de qualquer tipo de ordenança. E aqui no versículo 2, no capítulo 2, a partir do versículo 9 e 10, né? E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos pregar o evangelho para os gentios, e eles ficariam para a circuncisão, ou seja, para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Talvez por causa do momento que estava passando a igreja de Jerusalém ali, com a fome, né, profetizada naquele período que aconteceria sobre o mundo todo. Bom, aí ele conta um relato de Pedro, provavelmente depois disso, talvez depois até do concílio de Jerusalém, eu não sei, mas ele não cita aqui também isso. Ele falou assim, quando porém Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque ele se tornara repreensível. Não sei se Paulo, Barnabé e Tito voltaram e Pedro foi logo depois, um pouco antes da viagem missionária dele, mas o fato é que houve uma briga ali entre Pedro e Paulo. Por quê? Porque Pedro foi, como nós vimos um pouquinho antes, ele foi destinado a pregar o evangelho aos judeus. Paulo, destinado a pregar o evangelho aos gentios. Pedro vivia em Jerusalém e todos os costumes de Jerusalém Pedro seguia fielmente. Paulo, né, como estava lá em Antioquia da Síria, ele estava vivendo como se fosse um gentio, pregando o evangelho também para os gentios. Pedro resolveu visitar, para ver como é que os irmãos estavam lá em Antioquia. E chegando lá, Pedro, que já tinha tido uma experiência com Deus a respeito
da não discriminação de gentios e judeus, né? Eu já comentei sobre isso, sobre aquele lençol, da visão daquele lençol com animais imundos que Pedro tinha visto. Vocês possam ver esse vídeo depois. E Pedro já tinha tido essa experiência de pregar o evangelho para um gentio que era Cornélio. No fundo, Pedro sabia que Deus queria alcançar o mundo todo, não somente os judeus. Mas em Jerusalém ele pregava para os judeus, Paulo lá em Antioquia pregava para os gentios. E o que aconteceu é que Pedro, quando chegou lá, entendendo que não tinha problema nenhum conviver com o gentio, comer na mesma mesa que o gentio, que os judeus, para os judeus isso era uma abominação, conviver com os gentios, para o judeu era uma abominação. Mas Pedro fez isso com muita tranquilidade, até que alguns judeus vindos de Jerusalém para Antioquia, Paulo aqui fala assim, olha, eles vieram para poder espreitar a nossa liberdade, porque da forma que eles chegaram, Pedro se acuou, Pedro ficou com medo então de se juntar aos gentios, de comer com os gentios, e houve uma confusão e uma dissimulação tão grande ali, que até Barnabé já estava sendo seduzido por aqueles judeus que tinham descido, né, de Jerusalém até Antioquia. Então, Paulo teve uma discussão séria com Pedro neste momento, e talvez o apóstolo Pedro tenha entendido o que Paulo queria dizer. E no finalzinho desse capítulo 2, tem um versículo que Paulo resume tudo isso que ele estava falando. Olha, nós estamos aqui porque somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, encerrando então nosso estudo de hoje, eu vou deixar esse versículo com vocês. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E se esse viver na carne, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus. O meu viver aqui, eu vivo pela fé única e exclusivamente em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia abençoado. Oremos. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está me ouvindo neste momento, Pai, que seja, ó Deus, alcançado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que possamos entender, ó Deus, que é pela graça, unicamente pela graça, é que nós somos salvos. A lei não tem condições de nos salvar, a lei não pode nos salvar. E por isso, Senhor, que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor, que nós possamos rejeitar, ó Deus, essas heresias que entram no nosso meio, ó Deus, às vezes com uma aparência de virtude, uma aparência de verdade, mas querem, Senhor, nos seduzir, querem nos levar, Senhor, ó Deus, a um evangelho totalmente deturpado e diferente daquilo que está na Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, para não sermos contaminados e nem contagiados por ó Deus, nenhuma pregação mentirosa, enganosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.